Ok, gravando. Vamos aqui para a aula 3. Vou começar aqui a apresentação. E aí vocês falam aí para mim, por favor, se vai aparecer para vocês, tá bom? Coloca aí para mim, por favor, quando aparecer para vocês. Bota um joinha, um apareceu, alguma coisa assim, só para eu saber, porque aqui para mim já foi. Boa noite, Cleide. Apareceu, né? Para a Lê apareceu, para a Camila também, Karina. Então vamos que vamos. Isabel, Cleide. Antes da gente começar, pessoal, deixa eu só abrir aspas aqui, um parênteses aqui. Se vocês tiverem dúvidas, não é? Quiser enviar alguma questão, tiver com dúvida, pode enviar, tá? Eu só não garanto a vocês que eu vou responder na mesma hora que vocês enviarem, não é? Porque eu tenho outros trabalhos. Mas assim que possível, enfim. Então, tá fazendo uma questão lá, me gerou dúvida, pega, tira uma foto, manda no privado, de preferência, porque se mandar no grupo eu não vou conseguir ver. Tá bom que eu respondo sem nenhum problema. Tudo certo? Vamos lá então. Ó, aqui a gente vai começar com pronome relativo e oração adjetiva. Primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso daqui, ó, oração adjetiva. Adjetiva vem de adjetivo. Então, a oração adjetiva, ela tem uma base adjetiva. Outro ponto importante, por que é oração? Toda vez que a gente tem um verbo, ou seja, a presença de um verbo, a gente tem uma oração. Então, uma oração é uma estrutura que tem como uma palavra principal, como classe gramatical principal, o verbo, né? É preciso, é preciso então ter um verbo para que a gente tenha uma oração. Então, eu preciso que vocês entendam essas duas coisas. Oração adjetiva, adjetiva vem do adjetivo, e a oração é porque tem a presença de um verbo, tá? Então, olha o primeiro exemplo. O menino estudioso passa. Repara o seguinte: estudioso é o adjetivo de menino. É um menino que é como ele é, qual é a característica, a qualidade dele. Ele é um menino estudioso. Repara, o adjetivo, ele trabalha para o substantivo. Menino é uma classe gramatical que pertence aqui, ó, substantivo, uma palavra que pertence à classe gramatical dos substantivos. Menino é um substantivo, ok? Outro ponto que eu preciso que vocês entendam. O adjetivo, ele é uma classe gramatical satélite do substantivo. O que que isso significa dizer? Que eu tenho classes gramaticais que são nucleares centrais. O substantivo é uma classe gramatical nuclear. Isso aqui é nuclear, é um núcleo, tá? E eu tenho outras classes gramaticais trabalhando para o substantivo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o artigo. É uma classe gramatical satélite, funciona para trabalhar com o substantivo. Eu tenho aqui também, olha, o pronome. Pronome é uma classe gramatical que trabalha com o substantivo. Pode estar do lado do substantivo ou pode substituir. Então, uma classe gramatical satélite. E aqui eu tenho também, ó, o adjetivo, justamente uma classe gramatical que vai trabalhar em prol do substantivo. Perceberam isso? Para a gente caracterizar alguma coisa, a gente precisa de um ser, a gente precisa de um sentimento, não é? A gente tem os substantivos abstratos, a gente precisa de um objeto, a gente precisa de alguma coisa, um ser qualquer. Eu preciso de um ser para que eu consiga caracterizar, qualificar esse ser. O ser é, então, o substantivo, porque o substantivo é aquela classe gramatical que nomeia as coisas.
A caracterização, a qualidade, o estado desse ser fica por conta do adjetivo. O adjetivo é aquela classe gramatical capaz de fazer a características, de mostrar a característica, a qualidade, o estado desse substantivo. Então, eu preciso que vocês entendam isso também. O adjetivo trabalha para o substantivo, tá? Outro exemplo aqui. A bolsa roubada foi encontrada. Olha isso. Eu tenho uma qualidade, um estado da bolsa. E aqui ele está trabalhando para quê? Para um substantivo. Tá? A mesma coisa vai acontecer na frase seguinte, o aluno atrasado. Olha o estado desse aluno. Como que ele está? Qual é o estado dele? Atrasado. E o que a gente tem? A gente tem aqui um substantivo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto para a gente começar a entender de uma vez por todas a diferença entre pronome relativo, que é o que como pronome relativo, e o que conjunção integrante. Vamos lá, vamos para a próxima tela aqui, ó. Só que acontece o seguinte, vou voltar, né? Próxima tela não. Todos esses adjetivos, eles podem aparecer em forma de oração. Lembra que eu falei aqui? Oração é aquela estrutura de texto que tem verbo. Ela é estruturada em torno de um verbo. Entenderam? Então, eu posso muito bem chegar aqui e dizer assim, ó, o menino estudioso, eu posso dizer assim, o menino que estuda. Ou eu posso ainda dizer assim, o menino que é estudioso. Repara, o que eu fiz? Eu inseri um verbo. Além de eu inserir um verbo, o que eu fiz também? Inserir um pronome relativo. Daí a base, olha a base. Se o adjetivo está para o substantivo, a oração adjetiva, ela está também para o substantivo. É por isso que o pronome relativo é aquele que retoma, né, que faz alusão, que faz referência a um substantivo ou a uma palavra que esteja no lugar de um substantivo, tá? Então, é por isso, sempre que tivermos uma oração adjetiva, teremos um pronome relativo. Pegaram a visão? Entenderam isso? Vamos de novo para a segunda frase, a bolsa roubada. Eu poderia simplesmente dizer assim, ó, a bolsa que foi roubada. Perceberam? A bolsa que foi roubada. Ou ainda, eu poderia nem colocar esse que. Só para diferenciar um pouquinho, eu poderia assim, dizer assim, a bolsa a qual foi roubada. Tá vendo? O que eu fiz aqui? Eu peguei o pronome relativo, está aqui. Pronome relativo. A oração adjetiva, ela vai começar com qualquer pronome relativo. A gente está aqui falando mais do que, porque é justamente esse pronome relativo que pode ser confundido com conjunção integrante. Mas a oração adjetiva, ela tem qualquer pronome relativo. Se você pode pegar esse que, substituir por a qual, você tem um pronome relativo. Apareceu aqui o verbo. O que eu tenho? Eu tenho uma estrutura, tá, de adjetivo, só que em forma de oração. Por isso que é oração adjetiva. E ele está retomando o quê? Substantivo, bolsa. Esse que e esse a qual, por isso que é a, ó, porque está retomando a bolsa. Tá vendo? Eles estão, então, esses relativos, eles estão retomando substantivo, bolsa. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, na última frase. O aluno, eu posso dizer, ó, que está atrasado. Tá vendo? Que está atrasado. Eu posso dizer que chegou atrasado. Tá vendo? Ou eu posso dizer o aluno o qual chegou atrasado.
Não tem importância nenhuma. Eu substituir, olha, fazer essa substituição no que ou pelo o qual. Ambos são pronomes relativos. E que aí, o que eu fiz? Eu transformei apenas um adjetivo em uma oração adjetiva. Porque oração? Apareceu o maravilhoso verbo, né? Apareceu aqui verbo. Era só um adjetivo, agora é uma oração adjetiva. Tudo bem até aí? Então, aqui, esse que e esse o qual estão como pronomes relativos, retomando o substantivo aluno. E aí, repara, olha a concordância, ó, o qual, tá bom? O qual, o aluno. A qual, a bolsa. Porque no caso de o qual, a qual, a gente tem que fazer a concordância com o antecedente, tá? Então, beleza. Agora sim, vamos passar de slide. Porque aqui chegamos então na parte da conjunção integrante. E a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte: conjunção integrante, gente, integrante, ela só integra uma oração com base substantiva. Se o pronome relativo ele inicia ali uma oração adjetiva, a conjunção integrante ela vai iniciar uma oração substantiva. E aí, quais são as orações substantivas? São aquelas orações que exercem a função sintática de um substantivo. Deixa só eu apagar aqui, que eu risquei uma coisa aqui. Então, quais são essas orações? Primeiro, eu tenho uma oração substantiva que exerce a função de sujeito. E aí eu tenho as de complemento verbal. Vanessa, complemento verbal? Sim, ó, objeto direto e objeto indireto. Lembra que semana passada eu falei, eu gostei uma questão para vocês que a banca colocou lá na opção, não botou objeto direto nem objeto indireto. Ela colocou complemento verbal, tá? Então, assim, as nomenclaturas, de certa forma, são importantes. E aí a gente tem aqui, ó, um complemento, né? O complemento nominal, né? A gente tem, ó, a oração predicativa, não é isso? São todas orações que têm uma base substantiva. Então, o substantivo, ele tem uma função de sujeito, porque ele é núcleo do sujeito. O substantivo, ele é o objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do complemento nominal, núcleo do predicativo, e ele é o núcleo do aposto também, por isso que tem a apositiva. Apositiva. São todas orações que têm como uma base o substantivo. Então, a oração substantiva não é aquela oração que a gente pode pegar um adjetivo e substituir, não é? Eu posso pegar o sujeito e substituir por uma oração. Aí eu tenho uma oração substantiva subjetiva, que é sujeito, né? Subjetiva, não é? Eu posso pegar o meu objeto direto, o objeto indireto e substituir por uma oração. Ela pode aparecer como uma forma de oração. Então, eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva direta, objetiva indireta, e assim sucessivamente. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que acontece? Em língua portuguesa, só existem duas conjunções integrantes. Quais são? O se e o que. E aí é justamente esse que pode ser confundido com o pronome relativo, tá? Queria que vocês dessem um joinha ou pelo menos um ok no chat para saber se vocês estão entendendo. Eu vou acompanhando aqui. Então, olha só. A oração substantiva, ela precisa então complementar um verbo. Ela precisa complementar um verbo. Se eu tenho um sujeito, eu preciso do verbo da outra oração. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso de uma oração substantiva que sirva como objeto direto ou objeto indireto.
Então, diferente da oração adjetiva do pronome relativo, que está sempre retomando um substantivo, aqui eu vou procurar um verbo que precise de alguma coisa. E a oração substantiva, alguém falou na aula passada, a gente pode substituir por isso. Eu quero isso. Isso é o objeto direto, é o complemento do verbo querer, certo? Então, olha aqui. Olha a primeira frase. Tá todo mundo colocando um ok aqui no chat. Olha essa primeira frase. Eu disse. Já achei a primeira oração. Repara, esse verbo aqui, ele tem um sujeito já. Qual é o sujeito? Eu. É o sujeito. A outra oração não vai ser sujeito desse verbo, ele já tem um sujeito. Mas a gente precisa olhar a predicação. Quem diz, diz algo. A alguém. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto. Quem diz, diz algo a alguém. Encontrar o objeto indireto? O objeto indireto está aqui, olha. Olha aqui o objeto indireto. Por que eu tenho aqui um objeto indireto? Eu tenho a preposição marcada pela crase. Lembra que crase é preposição mais artigo a. Preposição a e artigo a. A crase está ali, eu tenho objeto indireto. Mas cadê o objeto direto? Cadê aquilo que eu falei? Falei o que a minha irmã? Falei que chegaria tarde. Tá vendo? Isso daqui é a conjunção integrante. E toda essa oração aqui, na verdade, é o objeto direto. Por isso que a gente pode dizer, ó, objeto direto oracional, porque tem verbo, é uma oração, ou aquele nome lindo, maravilhoso, ó, arrepia, gente, só de falar, olha que coisa linda. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ah, que isso, gente, lindo, deve ter sede agora, dá licença. Esse nome é lindo, né? Vocês amam, pode falar que vocês amam, não é isso? Então, olha só, deu para perceber agora como esse que, esse pronome relativo, ele está muito ligado ao verbo. Ele está muito ligado ao verbo, ele está completando o sentido desse verbo aqui, que é um verbo transitivo direto e não possui sozinho significação completa. Tudo bem? Português é pura matemática. Ai, não faz comigo não, gente. Vamos lá, segunda frase. Elas rogavam aos poetas que as olhassem. Repara, achei o primeiro verbo aqui. Rogar. Quem roga, roga algo a alguém. Novamente, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto. E repara, a primeira coisa que a gente procura quando a gente encontra um verbo é o seu sujeito. Aqui eu já tenho um sujeito, não é? É o sujeito do verbo rogar. Então, de forma nenhuma, a oração seguinte vai ser sujeito. A gente tem que procurar, então, o complemento. Quem roga, roga algo a alguém. Já acharam o complemento indireto? Tá aqui, ó. O objeto indireto tá aqui. Por quê? Porque eu tenho a preposição ali, o objeto indireto. Agora eu preciso encontrar o objeto o quê? Direto. Tá aqui, que as rogassem, que começa justamente com a conjunção integrante, porque o nosso objeto direto aqui, ó, o nosso objeto direto é uma oração. Se é oração, precisa da conjunção integrante. Esse que nada mais é do que a conjunção integrante que trabalha para estruturar a oração que funciona como objeto direto. Gente, esse que, como integrante, que o ser funciona como se fosse uma estrutura de uma casa. Sabe a estrutura de uma casa? Você tem que fazer a fundação, tem que cavar, não é? Se não tiver essa fundação, não funciona. É mais ou menos assim. Se vocês observarem como eu estou aqui separando os pedacinhos, é como se fosse um monte de pedacinho, pecinha de Lego, não é? A gente vai
juntando, a gente vai encaixando. Então, existem palavras como essas conjunções integrantes que funcionam para estruturar a oração, tá? É como se fosse isso. Percebe-se, terceira frase, para a gente terminar essa parte, fazer alguns exercícios. Olha, percebe-se que ela é uma boa aluna. Diferente das orações anteriores, eu não tenho aqui um sujeito para esse verbo perceber, certo? Eu não tenho um sujeito. Então, se eu não encontrei ali um sujeito, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar a predicação. Quem percebe, percebe algo. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Mas repara, eu acho que eu já falei isso na aula passada. Voz passiva sintética. O que que é esse ser? Esse ser é uma partícula apassivadora. Se eu tenho verbo transitivo direto, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver. Professora, no complemento nominal, a relação é com o verbo também? Sim. Por quê? Porque eu tenho no complemento nominal, eu tenho dentro dele, tá? Um verbo. Mas olha só, olha o nome, complemento nominal, complemento de nome. Aí eu tenho que procurar um substantivo, um adjetivo, um advérbio que precise de complemento. Tenho necessidade, ó. Necessidade vem do verbo necessitar, mas não é verbo, é substantivo. Tenho necessidade de que você fale a verdade. Pronto, aí eu tenho uma oração completiva nominal, tá bom? Acho essa parte da sintaxe um terror. Gente, tô boiando. Calma, Karina, calma. O objeto sempre vai começar com o quê? Só, Lilian, se for o objeto direto oracional, que tem oração dentro e verbo dentro, tá bom? Como eu expliquei aqui. Beleza, o som para mim está bem baixo. Em toda oração substantiva que será a conjunção integrante, sim, sim. A oração substantiva é como eu disse, ela precisa dessa estrutura. É como se esse que fosse a fundação de uma casa. E aí ele vai também dar, vamos dizer assim, a base para montar, digamos assim, montar uma oração substantiva. Tudo bem? É o complemento nominal que sempre é preposicionado. Sim, o complemento nominal é sempre preposicionado, tá? Sempre preposicionado, Nicolas. Vamos lá, vamos terminar aqui essa frase. Percebemos, então, que esse verbo perceber, ele não tem explícito um sujeito. Lembra que eu falei com vocês? Olhou o verbo, primeira coisa, sujeito. Por quê? Porque existe uma hierarquia de termos sintáticos para a gente procurar. O sujeito é termo essencial. Gente, o que é essencial? É a pessoa sair na rua, sabe, com pelo menos uma blusa e um shorts. A pessoa pode sair descalça, não é? A pessoa pode sair sem uma bolsa, pode sair sem um relógio. Mas você imagina, a mulher sair na rua sem um bustier, sem uma blusa, né? Dependendo. Enfim, complicado. Não vai ser presa por atentado, né? Não pode. É o essencial. O sujeito é essencial. Primeira coisa que você procura é o sujeito. E aqui, nesse verbo perceber, a gente não tem sujeito. Quem percebe? Então, a gente precisa procurar esse sujeito. Então, percebemos, achamos aqui que esse verbo é um verbo transitivo direto. Gente, a coisa que vocês bem precisam fazer para mandar bem a análise sintática é aprender a verificar a transitividade verbal. Se vocês estiverem com dúvida nisso, tá? Coloca no grupo, que na próxima aula eu faço uma dissecação, digamos assim, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, eu faço com transitividade verbal, mas não existe fazer a análise sintática sem você olhar para o verbo e você já conseguir perceber, é um verbo transitivo direto e indireto, é um verbo intransitivo, é um verbo só transitivo direto, é um verbo de ligação, não existe. Quem está com dificuldade
de encontrar a transitividade verbal, esse é o nome, Ana Carolina, transitividade verbal, falem, vocês precisam falar, tá? A gente precisa se comunicar para eu conseguir para ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Então, não é sujeito indeterminado. Vamos lá, vou explicar aqui agora. Percebe-se que ela é uma boa aluna. Verbo transitivo direto, gente, isso é regra. Tem que memorizar, não tem jeito. Verbo transitivo direto com esse ser aí vai ser uma partícula apassivadora. Quando o verbo ele está aqui, então, ó, verbo na voz passiva, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: verbo na voz passiva possui um sujeito. Você tem que encontrar o sujeito da voz passiva. Tem que encontrar. E repara, o que percebe-se? Percebe-se que ela é uma boa aluna. Esse é o sujeito do verbo perceber. A oração substantiva não pode exercer função ali de sujeito? Encontramos então, ó, o que é isso daqui? É a conjunção integrante. E toda essa oração aqui é sujeito, tá? Sujeito do verbo perceber. Equivale a isso é percebido. E que ela é uma boa aluna é percebido. Essa é a ideia. A ideia de voz passiva é essa, tá? Agora vamos fazer uns exercícios. Sujeito da passiva é diferente de agente da passiva? Sim, sim, é diferente, Nicolas. Por quê? O agente da passiva, como o verbo está na voz passiva, eu preciso de alguém que pratique essa ação verbal. A verbo na voz ativa. O carro atropelou o cachorro. Percebe? Olha só, eu tenho um sujeito aqui. O carro atropelou o cachorro, tá? Achei aqui, ó, o que que eu tenho? Sujeito, eu tenho aqui verbo e eu tenho aqui aquele que recebe a ação, é o objeto. Porque isso aqui está na voz ativa. O objeto, ele recebe a ação, gente, né? Dei flores à minha mãe. A minha mãe é o objeto indireto, ela está recebendo a ação, tá? Ela está recebendo. Agora, eu vou pegar essa mesma frase aqui e vou passar, Nicolas, para a voz passiva. Ó, o cachorro foi atropelado, pelo carro. Repara o seguinte, eu preciso, ainda que na voz passiva, eu preciso de um ser que pratique a ação verbal, tá aqui, pelo carro, é o agente da passiva, tá? É o agente da passiva. E aí ele tem esse nome, agente da passiva, não é à toa, né? Tem uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa lógica nisso. Agente, porque é ele que age. Só que ele é o agente, é o ator, digamos assim, do verbo, só que esse verbo está na voz passiva. Ficou claro? Ficou claro isso? Tudo bem? Nem sempre o sujeito é um ser. Não, nem sempre o sujeito é um ser. O sujeito, Rafael, ele pode ser assim, digamos assim, um objeto, ele pode ser um lugar, não é? Eu posso dizer, por exemplo, Paris é um lugar fantástico. Olha só, eu tenho um lugar, entendeu? O ser, na verdade, quando a gente diz que o sujeito é um ser, é de forma bem abstrata, tá bom? É de forma bem genérica, bem geral, tá bom? Quando tiver partícula apassivadora, então não há agente da passiva. Então, o que acontece? É muito difícil. Não lembro de ter uma frase que tem essa estrutura de voz passiva sintética. Lembra que tem o C, é sintética. C é com sintética, que é esse C é a partícula passivadora. Não lembro a aparecer agente da passiva. Tem muito quando é aquela voz passiva analítica, que foi o exemplo que eu dei aqui, com dois verbos. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, olha só.
Encontramos, então, uma estrutura um pouquinho diferente aqui, mas esse que continua sendo uma conjunção integrante. Ele é a conjunção integrante, ele está integrando toda uma oração que funciona como sujeito do verbo anterior, tá? Vamos aqui para alguns exercícios. Eu não sei se deu tempo de vocês imprimirem, tá? Seria ótimo se vocês pudessem, assim, imprimir para vocês acompanharem, né? Fazer esse estudo mais ativo. Então, ó, identifique se a palavra que é conjunção integrante ou pronome relativo. E a gente vai usar aqui essa abreviação, digamos assim, tá? Conjunção integrante. Eu desejo que você fale a verdade. Encontrei o que, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois eu tenho que observar esse que. Ele está trabalhando para um substantivo? Ele está retomando um substantivo? Porque se ele está retomando um substantivo, ele é pronome relativo. Mas se ele está contribuindo para iniciar uma oração que completa o sentido de um verbo, eu tenho a conjunção integrante, só integra, tá? E aí o que que a gente tem? Ó, eu desejo, achei o sujeito desse verbo. Quem deseja, deseja algo. Olha a transitividade verbal. Vai ficar repetitivo, eu vou fazer isso com todas as frases, mas não existe aprender sem repetição, tá? A repetição ela é necessária, gente. E isso é cognitivo, tá bom, pessoal? Por favor. Então, ó, verbo transitivo direto. Encontrei esse que, e esse que integra a oração, que é a oração objetiva direta. Eu tenho aqui, portanto, a conjunção integrante, tá? Repara que toda oração substantiva, a gente pode, é um macete, né, que muita gente faz, substituir pela palavra isso. Eu desejo isso. Esse é o objeto direto aqui. Eu desejo que você fale a verdade. Cleide, você pediu para repetir, mas para repetir o quê? Essa número 1, porque tem outras aqui que tem o mesmo raciocínio, tá? Então eu vou bater bastante nessa tecla, tá bom? Número 2. As soluções porque lutaram demoraram a chegar. As soluções. Primeiro, eu tenho aqui um verbo? Não, um substantivo, não é? Eu tenho um substantivo. Depois, eu tenho aqui a preposição, esse por é uma preposição, não é? E eu tenho um verbo. Olha isso aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Aqui no meio, eu tenho uma oração adjetiva. Repara, esse que ele está retomando um substantivo, tá? Logo, ele é um pronome relativo. E aí, pessoal, é muito comum vocês verem assim, olha, eu tenho a oração principal e a oração adjetiva. É bastante comum a gente perceber que eu tenho, ó, olha uma oração, as soluções demoraram a chegar. E aí depois eu tenho uma outra oração que fica no meio. Ó, é como se eu tivesse pegando uma oração, a oração adjetiva, ela faz isso. Por que que isso acontece? O pronome relativo, ele tem que ficar mais próximo possível do substantivo que ele está fazendo referência. Entende? Ele tem que ficar o mais próximo possível. Então é muito comum a gente perceber isso. Tem duas orações aqui. Na número 1 também tem duas orações. Só que não tem uma oração que está no meio, não é? Porque eu tenho uma oração substantiva, uma oração principal e uma substantiva. Aqui no número 2, eu tenho uma oração adjetiva. Não é qualquer solução. É as soluções pelas quais lutaram. Essas soluções aqui. É uma oração restritiva, adjetiva restritiva, certo? Então, aqui eu tenho a oração adjetiva aqui, tá?
adjetiva e aqui é o pronome relativo, beleza? Ah, tá. Agora que eu entendi, Cleide. Pelas quais, isso mesmo, Nicolas, está certo, pelas quais, poderia ser também. As soluções pelas quais lutaram. E aí, alguém falou no grupo sobre regência com pronome relativo. Quando a gente está verificando a oração adjetiva, você tem que pegar o verbo que está depois do pronome relativo. Qual é o verbo aqui, nessa número 2, que está dentro da oração adjetiva? É o verbo lutar. Esse verbo lutar aqui é o verbo que pertence à oração adjetiva. E repara, quem luta, luta por alguma coisa. Perceberam? Quem luta, luta por alguma coisa. O verbo lutar é um verbo transitivo direto. Ele precisa da preposição. Onde vai aparecer a preposição? Antes do pronome relativo. Tá aqui. O que é isso, Vanessa? É a preposição exigida pelo verbo lutar. Perceberam isso? A ideia é essa. Eu sei que pode parecer confuso, mas a repetição é que vai dizer assim, que vai entranhar na mente de vocês, vai fazer com que vocês compreendam, tá? E vocês memorizem essa estrutura. Gente, é estrutura. Eu estou fazendo questão de botar marcações diferentes, cores diferentes das orações, para vocês perceberem que são pedacinhos. Faz sentido quando eu digo que é parecido com Lego, sabe? De montar. A gente vai montando mesmo, tá bom? Vamos para o número 3. Apenas um que compareceu à festa estava bem trajado. Eu achei o quê? Eu achei aqui já esse que. Só que esse que, ele não está trabalhando para um verbo, tá? Ele não está trabalhando para um verbo. Ele está trabalhando para uma palavra que é um numeral que equivale a um substantivo, apenas um. Uma pessoa que compareceu à festa estava bem. Uma, olha só, esse um aqui, ele equivale a um substantivo. E que um é esse? É uma pessoa qualquer? Não, é um que compareceu à festa. De novo, a gente tem aquela ideia das orações, de uma oração que parece que está no meio da outra, não é? Então, eu tenho apenas um, estava bem trajado, e depois eu tenho aqui a oração adjetiva. Vou repetir. Por que que isso acontece? Porque é normal isso acontecer. Porque o pronome relativo, ele está sempre bem próximo do substantivo ou da palavra substantivada que ele retoma, tá? Ele está sempre bem próximo. Então, é muito comum aparecer essa estrutura aqui, a oração adjetiva no meio, como se estivesse quebrando a oração principal, tá? Então, aqui, ó, esse que, ele é um pronome relativo, está iniciando uma oração adjetiva e ele está retomando aqui esse numeral, esse um, beleza? Vamos aqui para a questão número 4. Não, Nicolas, não fica sem sentido. Por que que não fica sem sentido? Existem orações que servem de complemento, tá? O complemento. Tanto que o adjunto adnominal, né? Que o adjetivo exerce função sintática de adjunto adnominal. Então, a oração adjetiva exerce função sintática de adjunto adnominal. Não é um termo integrante, entende? É um termo acessório. É um termo acessório. Digamos assim, ó, pensa assim, você vai ser padrinho de um casamento, não é? O que que é essencial? O que que é essencial? Você está vestido, você não pode ir nu, né, meu filho? O que que integra aquele momento ali? É você estar bem trajado. Então, você está com smoking, por exemplo, você precisa do paletó. O paletó vai integrar, completar. Daí, as orações que servem de complemento, complemento nominal, sujeito, né, complemento verbal, são termos integrantes. O adjunto adnominal é termo acessório. Você pode ir fazer, estar num casamento, ser padrinho de casamento sem um relógio?
Pode. É um acessório, acessório. Deu para entender? É como se fosse isso. É por isso que não perde o sentido da frase. Você perde o quê? Você perde a informação, porque eu estou acrescentando informação, mas você não perde o sentido. Diferente da frase um, eu desejo. Pô, eu não posso chegar aqui, eu desejo. Eu tenho uma necessidade, necessidade de quê, meu Deus, né? Tá? Por quê? Porque esse tipo de oração é chamado de oração que completiva nominal, completiva verbal, ele completa. Então, são termos integrantes. O adjunto adnominal é só termo acessório, tá? O adjunto adnominal, o adjunto adverbial é termo acessório e por isso que não perde o sentido, tudo bem? Mas você perde bastante informação, tá? Você perde informação. Então vamos lá, número 4. Eu o informei de que a prova será amanhã. Achei o que, né? Achei aqui esse que. E aí eu vou verificar se esse que ele está trabalhando para um substantivo ou ele está trabalhando para um verbo. E ele está trabalhando para um verbo, porque eu tenho aqui o verbo informar. Eu tenho um sujeito para esse verbo, eu. Quem informou? Eu. E eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto, né? Verbo transitivo direto e indireto. Quem informa, informa alguém de algo. De algo. E aí percebam o seguinte, que esse que é uma conjunção integrante que está justamente integrando a parte da oração que funciona como objeto indireto. Aliás, a parte do período que funciona como objeto indireto, não é? Porque quem informa, informa alguém de algo. De algo. Cadê a preposição? A preposição está aqui. Tá vendo? Então, essa preposição, ela é exigida pelo verbo, tá? Pelo verbo que está antes. O que eu tenho aqui? Eu tenho, nesse que, uma conjunção integrante. E toda essa parte aqui da oração, toda essa oração aqui, na verdade, né, é uma oração que funciona como objeto indireto. Repara, lembra que eu falei da número 1 aí? Eu posso trocar por isso? Eu o informei disso, né? Disso por quê? Porque tem a preposição. Então, eu vou botar o de mais o isso. Fica disso. Beleza? Vamos aqui para o número 5? Exatamente, Nicolas. Lilian botou um ponto de interrogação, Lilian. Mas deixa eu ver o que você escreveu antes. Aqui. Com integrante. Lilian, você botou um ponto de interrogação, mas eu não entendi por quê, amor. Fala comigo, tá bom? Vamos lá. Questão 5. Entende-se, olha só, quem entende, entende algo. Já achei o ser. Primeira coisa que você vai fazer é observar a transitividade verbal. Já vi que esse verbo entender é um verbo transitivo direto. Quem entende, entende algo e não entende de algo, entende a algo, entende por algo. Quem entende, entende algo. Esse C, portanto, vai ser o quê? Uma PA, uma partícula apassivadora. Se é uma partícula apassivadora, eu tenho que procurar o sujeito desse verbo. E esse que, ele está aqui funcionando como a conjunção integrante dessa oração que funciona como sujeito, certo? Então, esse que aqui, nada menos, nada mais que uma conjunção integrante. Toda essa oração aqui, ela funciona como o sujeito do verbo entender, beleza? O é o objeto direto. Exatamente, exatamente, Rafael. Informei alguém. Esse o é um pronome, né, pessoal. Ele é o objeto direto do verbo informar. O CSI é o mesmo que CI? CI eu sei que é conjunção integrante, mas CSI, que abreviação é essa? Não tô.
Conjunção subordinativa. Ah, sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só colocou ali a conjunção subordinativa. É a mesma coisa. Subordinativa, porque ela vai iniciar a oração subordinada, tá? E não coordenada. É só isso. Vamos lá. Ninguém que esteve no Brasil desapontou-se. Achei o quê? Achei esse quê. E agora eu vou observar. Esse que ele está trabalhando para um substantivo ou palavra substantivada, ou ele está trabalhando para completar um sentido de um verbo anterior, né? A gente vê aqui que antes eu tenho um pronome indefinido, ninguém. Os pronomes indefinidos, pessoal, equivalem a substantivo, tá? E aí, ó, ninguém que esteve no Brasil desapontou-se. A mesma coisa, tá vendo como é que é a estrutura? Ela vai se repetindo, ó. Ninguém desapontou-se. Só que ninguém é o quê? Que ninguém é esse? Ninguém que esteve no Brasil. Essa é uma oração adjetiva. Esse que aqui, ele está fazendo referência, está retomando a palavra ninguém, esse pronome ninguém. Portanto, iniciando uma oração adjetiva. Ele é aqui, então, ó, o pronome relativo, ok? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Achei o pronome relativo que e vou observar aqui agora. Ele está trabalhando para quê? Ele está trabalhando para um substantivo ou está trabalhando para um verbo? Repara, eu tenho aqui antes um verbo. E esse verbo já possui sujeito, preste atenção. Eu tenho um sujeito oculto. Quem sei? Eu sei. Então, eu já tenho aqui um sujeito para esse verbo. Só que quem sabe, sabe algo. Olha a transitividade verbal, verbo transitivo direto. Isso daqui, então, é o objeto direto, tá? Do verbo saber. Esse que é conjunção integrante. Vamos para a questão 8. Não disse o que ocorreu. Aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Prestem muita atenção. Por quê? Porque em língua portuguesa, os pronomes, tá? Pronomes demonstrativos, eles podem ser representados por o, a, os e as. A gente, para descobrir se esse o, a, os, as é um pronome demonstrativo, a gente precisa substituir por aquele, aquela, aquilo, né? Aqueles, aquelas ou aquilo. Isso vai acontecer muito antes do que. É muito, mas muito comum que quando a gente tenha essa estrutura aqui, o que que nós temos aqui? Um pronome demonstrativo, tá? Um pronome demonstrativo. Se eu tenho, pessoal, um pronome demonstrativo, o pronome demonstrativo ele equivale a um substantivo, tá? Ele equivale, ele pode substituir um substantivo. Então, se eu posso chegar aqui e substituir não disse aquilo que ocorreu, repara, esse o não é um pronome pessoal, ele é um pronome demonstrativo. E esse que, ele vai fazer o papel de pronome relativo, ele vai retomar o pronome demonstrativo. Cuidado com isso, tá? E aí, o que que a gente tem? Qual é a estrutura aqui que a gente tem? A partir desse que, a gente tem, então, a oração adjetiva, ok? A gente tem a oração adjetiva. Então, toma bastante cuidado. Duas coisas que acontecem. Primeiro, as pessoas não conseguem visualizar que esse o é um pronome demonstrativo. Segundo ponto, na escrita é muito comum as pessoas fazerem assim, ó. Botar junto, tá errado, tá? Isso aqui não existe. São duas palavras diferentes, classes gramaticais totalmente diferentes, tá bom? Então, esse o antes do que substitui. Dá para substituir por aquele, aquela, aquilo, ou aqueles, aquelas, aquilo. Dá para substituir? Eu tenho um pronome demonstrativo, tá?
Número 9, indaguei que horas ele foi dormir. Olha, achei o quê? E aí eu observo o seguinte, antes eu tenho um verbo, e esse verbo já possui um sujeito que é um sujeito oculto, não é? Eu tenho aqui, ó, eu indaguei. Só que quem indaga, indaga algo, verbo transitivo direto. Eu indaguei o quê? Que horas ele foi dormir, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui o objeto direto e esse que é a conjunção integrante. Beleza? Agora, na linha de baixo, no número de baixo, que é o número 10, a gente tem a mesma questão da número 8. Aquela que saiu é dedicada. A que saiu é dedicada. O que eu posso pegar isso aqui e substituir por aquela? Portanto, fica bem fácil a gente perceber que isso aqui é um pronome relativo, tá? Ele está retomando, está fazendo referência a uma palavra que não é necessariamente um substantivo, mas está no lugar de um substantivo, tá? Qual é a oração adjetiva aqui? Que saiu. Isso daqui é a oração adjetiva. E qual é a oração principal? Ó, a aquela é dedicada. Por estranho que pareça, mas a gente tem que pensar nesse a como aquela. Aquela é dedicada. Tá vendo? E a oração que saiu é a oração adjetiva, por isso que ali a gente tem um pronome relativo, beleza? Muito cuidado com o que com esse o, a, os, as antes do que. A mesma coisa vai acontecer aqui, olha, na número 11. Vocês podem até pensar, ah, mas professora, está completando o sentido do verbo ser. Olha só, eu posso pegar isso daqui e substituir por aquilo, somos aquilo. Aquilo que somos. Ó, eu tenho um pronome relativo, tá? Eu tenho um pronome relativo. Tudo, gente, é estrutura, tá vendo? São pequenos pedaços. Eu vou montando, tá? A oração adjetiva, ela tá aqui, ó, a oração adjetiva. Número 12, falamos. Aí no número 12 já tem um ponto aqui diferente. Porque a gente consegue perceber que esse que aqui, ele está, então, trabalhando não para um substantivo, mas para um verbo. Quem fala, fala algo, não é isso? Eu tenho aqui, quem fala, fala algo. Eu tenho um verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto, ele já tem um sujeito, falamos, nós. É o sujeito oculto. Nós falamos. Quem fala, fala algo. Eu preciso do objeto direto. Preciso desse objeto. E esse objeto daqui, ó. Que o homem precisa largar a preguiça. Tudo isso daqui é o objeto direto, é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que é iniciada com a conjunção integrante. Beleza? Agora, por fim, a número 13, a gente tem assim, olha, podemos tirar conclusões que nos ajudem a aterrissar na realidade. Aqui eu achei o quê? Mas eu consigo perceber que esse que ele não está trabalhando em prol de um verbo, mas ele está retomando um substantivo. Qual o substantivo? Conclusões. Precisamos tomar conclusões que nos ajudem a aterrissar na realidade. É qualquer conclusão? Não, olha só, a oração adjetiva, ela não dá uma especificação, não é? O adjetivo ele tem esse papel de especificar. Eu posso dizer assim, ah, o gelo colorido. Não é qualquer gelo, é um gelo específico, não é? Que conclusões são essas que nos ajudem a aterrissar na realidade. Encontramos aqui, então, olha, uma oração adjetiva, portanto, aqui eu tenho um pronome relativo. Terminamos aqui, pessoal. Tudo bem? Então, essas são as diferenças aqui entre pronome relativo, conjunção integrante. É entender esse fundamento que vai ajudar vocês. A oração adjetiva tem como base o adjetivo. O adjetivo trabalha para o substantivo. O adjetivo, ele
qualifica, caracteriza, dá qualidade, especifica, não é? Delimita, né? Somos o que somos. O seria pronome demonstrativo? Isso mesmo, Renan, pronome demonstrativo. Somos aquilo que somos. Entendeu? Por isso que eu botei aqui o pronome demonstrativo. Cadê? Não botei, não, botei errado. Isso, somos aquilo que somos. É um pronome demonstrativo. Exatamente. Beleza? Vamos agora para as questões? Vamos resolver as questões então. E aí, olha, eu já trouxe aqui para vocês, de cara, para a gente pegar tudo que a gente viu e já aplicar. Dentre as ocorrências da palavra que, né, em destaque, todas são classificadas como pronome relativo, exceto, né? Então, tá vendo como é que, assim, se a gente não consegue compreender de forma, digamos assim, hábil, a fazer a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante, numa questão dessa a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo. E tempo é um negócio que não volta, né? A gente não pode perder muito tempo. Então, a gente tem aqui, ó, o que. Primeira coisa que eu vou fazer é pensar o seguinte: esse que, ele está trabalhando em prol de um substantivo ou em prol de um verbo? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, ó, o que está trabalhando para um substantivo ou está trabalhando para um verbo? Não é? E esse que aqui, ó, já vi, benefícios. Benefícios é substantivo, tá? É substantivo, não é verbo. Então, eu já descarto aqui a letra A, porque eu preciso aquela que não é pronome relativo. Na letra B, pesquisas que demonstrem. Só não é por qualquer pesquisa, é uma pesquisa específica, pesquisas específicas que demonstrem. Isso daqui é o quê? Substantivo, tá? Aí aqui, na letra C, o que que a gente tem? Animais, criada terapia que pode ser aplicada, ó, esse que está retomando terapia. Terapia é substantivo. Então, eu tenho pronome relativo. Eu tenho que procurar o que não é pronome relativo. Agora, olha a letra B, gente. Eu tenho uma locução verbal aqui, não é? Ficou comprovado. O que ficou comprovado? Lembra que eu falei? A gente precisa procurar o sujeito. Alguma coisa ficou comprovado. O que ficou comprovado? Ficou comprovado que as famílias que têm animais de estimação gastam menos, não sei o que, parará, parará, parará. O que eu tenho aqui? Uma conjunção integrante. Por quê? Essa conjunção integrante, ela está trabalhando para integrar uma oração que vai ser o sujeito dessa locução verbal. Percebe? Então, aqui é a conjunção integrante. Aqui o nosso gabarito é a letra D. E não é a letra E, porque essa letra E aqui, esse que, está retomando famílias. Famílias é substantivo, portanto, eu tenho aqui um pronome relativo. Tudo bem, pessoal? Ficou claro agora com essa explicação? Ficou claro? Claro, essa questão assim de pronome relativo, conjunção integrante? Vamos para a próxima. A gente tem aqui, ó, um trecho. Além disso, foi criada a terapia assistida por animais que pode ser aplicada. Olha, que pode ser aplicada, a gente tem esse que aqui trabalhando para a palavra terapia, né? A terapia assistida. Essa terapia pode ser aplicada. Essa terapia pode ser aplicada. Repara, quando eu estou aqui analisando a conjunção, o pronome relativo, perdão, analisando o pronome relativo, eu preciso prestar bem atenção na palavra, no termo, na expressão substantivada que esse que está retomando, não é? E aí eu poderia substituir esse que por qual outro pronome relativo? O onde não pode ser. Onde a gente só utiliza para retomar palavras que tenham ideia de lugar. A escola onde estudo. Não é? O prédio onde trabalho. Eu tenho ideia de lugar. O cuja a gente somente vai usar para a ideia de posse. O carro
cujas portas estão quebradas, ou seja, as portas do carro que pertencem ao carro. É a ideia de posse. O aonde é a mesma coisa, é para a ideia de lugar, só que só tem aqui, olha, uma preposição. Mas também só deve ser utilizado para ideias de lugar. Agora, eu tenho aqui a letra D, que tem a qual. Lembra que eu falei lá no início da substituição? Que a gente pode pegar e substituir o que por a qual, por o qual, não é? Então, terapia assistida, essa palavra, essa expressão aqui é uma expressão feminina, né? De palavra feminina. Então, não cabe o qual, o terapia assistida, não. A terapia assistida. Então, aqui nenhum problema se eu pudesse substituir, se eu quisesse substituir por a qual, beleza? Agora, professora, por que não pode a letra E? Porque aqui, isso daqui, o que é esse na? É em mais a. Ou seja, eu tenho uma preposição mais um artigo. Não tenho aqui, olha, nessa oração adjetiva aqui, alguma palavra, um verbo que peça essa preposição. Não tem, né? Ah, é aplicada, mas é aplicada em algum lugar, mas já está aqui, ó, em diferentes casos. É aplicada em diferentes casos. Perceberam? Então, aqui, olha, gabarito, letra D. Tá vendo, gente, como é que parece que tudo vai ficando mais claro quando a gente entende essa estrutura, tá? Oração, pronome relativo, oração adjetiva. Foi criada, rege o quê? Ah, foi criada. Então, essa locução aqui, foi criada, é uma locução de voz passiva. E aí ela vai exigir o sujeito, né? O que foi criada? A terapia assistida por animais. Tudo isso daqui, ó, vai ser o sujeito dessa locução foi criada, ok? Entendeu, Rafa? Beleza? Vamos passar para a próxima? Vamos lá. Aqui, gente, o que acontece? Ó, eu tirei esse tempo com bastante calma para explicar a vocês a oração adjetivo, pronome relativo. Tem bastante texto aqui nesse material, não sei se vocês puderam perceber, porque hoje é um dia que no cronograma estava ali interpretação de texto, tá? Se não der tempo da gente corrigir aqui, nenhum problema. A gente corrige na aula que vem, tá? Nem que eu tenha que começar um pouquinho antes, sem problema nenhum, mas vocês não vão ficar sem a correção desse exercício de hoje, tudo bem? Bota um ok aí para mim, por favor, só para deixar claro isso, para vocês não ficarem preocupados, tá bom? Sem processo nenhum, porque já são, agora que eu vi, ó, de tanto que eu falei, né? Hoje eu tô faladeira, 8h05 já, tá? Vocês não precisam ficar preocupados. É até bom que vocês tentem fazer a resolução dessas questões aqui, para que na próxima aula vocês já consigam trazer dúvidas mais concretas referentes às questões. Então vamos lá. Aprenda a chamar a polícia. É um texto bem legal. A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: sempre que a gente tem um texto em prova, é muito interessante vocês já olharem a bibliografia, a referência bibliográfica. Então, quando a gente vem aqui, a gente vê que esse texto é de Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, ele era um cronista, não é? Ele escrevia crônicas, textos narrativos, textos que contam histórias, que tem personagem, né? Que tem um tempo, que tem um espaço, que tem ações em sequência. Né? Então, se você tivesse aqui, por exemplo, uma referência bibliográfica que fosse da revista Exame, não é? O título do texto aí tem revista Exame, disponível em tal lugar, em exame.com.br. Todo mundo sabe que essa revista Exame é uma revista científica. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso ajuda, porque se você tem uma revista de cunho científico, você vai ter ali dentro daquela revista um texto narrativo que conta uma história, que se preocupa em, digamos assim, descontrair o leitor, contar uma história é muito difícil.
Você vai ter um texto que pende mais para a exposição, para a ciência, para fatos, né? Fatos ali que estão ligados à realidade, textos mais argumentativos, tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é muito de boa valia que vocês observem a referência bibliográfica. Gente, é coisa que você faz em um segundo, né? Luiz Fernando Veríssimo é um autor muito conhecido. Mesmo que você tenha algum autor que você não conheça, se tiver uma referência bibliográfica ali, ó, Jornal O Globo, Revista O Globo, Revista Exame, vocês vão conseguir ler o texto com mais facilidade, tá? Então vamos lá. Eu tenho um sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Essas palavras aqui estão sublinhadas, pessoal, porque eu sublinhei, porque tem uma questão aqui sobre elas e fica mais fácil da gente encontrar, tá? Mas na prova não está sublinhado. Sorrateiramente no quintal de casa. Levantei, olha como é que esses verbos, eles estão muito assim no pretérito perfeito, ou seja, lembra que a gente falou isso? É aquele pretérito, é o passado, que aconteceu uma vez e acabou. Levantei, ele levantou, acabou, não é? Notei, ele notou e acabou. E é um texto que começa aqui em primeira pessoa. O autor do texto, o narrador do texto, é personagem também. Ele está falando de alguma coisa que aconteceu com ele. Essas informações que a gente vai pescando ao longo do texto são importantes. Então, levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia. Estão conseguindo perceber o seguinte, ó. Tem uma série de ações aqui do personagem em sequência, não é? Ele já começa dando ali uma informação sobre ele. Eu tenho um sono muito leve. Numa noite dessas, notou, ele levantou, não é? Percebeu que tinha ruídos, não é? Aí ele ligou para a polícia, informou, ó, informei a situação e o meu endereço. O que a gente consegue perceber desse texto é o seguinte: eu tenho o personagem, eu tenho um lugar aonde se passa a história, que é na própria casa da pessoa, do personagem. Eu tenho um tempo, um momento em que a história se dá, que é de noite. Né? Isso tudo está acontecendo de noite. Numa noite dessas, ele não vai especificar qual era a noite. Era noite de segunda, era noite de terça. Não, ele não vai especificar. Numa noite dessas. Mas eu tenho alguns elementos que vão me ajudando a identificar a organização textual desse texto, ou seja, a tipologia textual, tá? É uma narração sim, Mayara. Vamos aqui, ó. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, ó, de novo, tá vendo? Ações em sequência. Ele ligou de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro da escopeta calibre 12, que eu tenho guardada em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada nesse mundo. Ações em sequência, estão percebendo? Coisas que estão acontecendo numa sequência. Eles prenderam um ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia.
No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Ou seja, ele pegou, ele mentiu, né? Ele disse que matou o ladrão, apareceu ali todo mundo, na verdade o ladrão estava ali, né? E teve que mentir para aparecer alguém ali. Vamos aqui a questão, né? Essa questão, ela está perguntando a você o tipo textual. Gente, o tipo textual é muito comum nas provas aparecerem também a seguinte nomenclatura: a organização textual desse texto. O texto é organizado pela seguinte estrutura. Aí ela vai dar as opções: narrativo, expositivo, descritivo. O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: primeiro, a gente precisa compreender a diferença entre tipo textual e gênero textual, tá? O tipo textual é quando a gente tem uma estrutura de texto. São propriedades linguísticas que são próprias ao texto. E é justamente porque a gente tem essa propriedade linguística, essa estrutura muito arraigada, muito intrínseca ao texto, que a gente tem um número limitado de categorias que são consideradas tipologias textuais. Então, a gente tem quais são? Narração, descrição, dissertação. A dissertação é expositiva e argumentativa, o texto dialogal e a injunção. Né? Então, os tipos textuais são sequências linguísticas. É aquilo que dá a estrutura do texto. Ele possui características. É por isso que eu estou falando para vocês. Observa, tem muitos verbos no pretérito perfeito. Tem ações em sequência. Eu tenho personagem, eu tenho um lugar. Eu tenho um tempo em que aparece a história. Tá? Então, essa estrutura. Agora, cada tipo textual tem um gênero ali que está trabalhando dentro desse tipo textual. Então, funciona, olha, da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, olha, o tipo textual narração. Dentro da narração, o que eu posso ter de gênero? Gênero textual é esse texto que a gente tem contato todo dia. Essa crônica, por exemplo, ela tem a estrutura narrativa, mas qual o gênero textual? Crônica. Então, narração, eu posso ter, por exemplo, a novela, eu posso ter a crônica, não é? Eu posso ter, gente, filme narrativo, um gênero textual narrativo. Eu posso ter o romance, tá vendo? Desde que eu tenha um texto que conte uma história, que tem personagem, que tem tempo, que tem um espaço, que tem ações em sequência, eu tenho uma narração. E assim vai acontecer com todos os textos, com todas as tipologias textuais. Então, o gênero textual são sequências linguísticas ali, mais concretas. Por quê? Porque ele tem alguns objetivos sociocomunicativos. Por exemplo, olha, eu tenho a reportagem. A reportagem é um gênero textual que está dentro do grupo expositivo. Né? Eu não tenho a dissertação expositiva, não é isso? Dentro dessa dissertação expositiva, eu posso ter o gênero textual reportagem. Entendeu? Dentro da dissertação argumentativa, eu posso ter a redação do Enem, é argumentativo. Dentro do grupo dissertação argumentativa, eu posso ter o artigo de opinião, né? Que é aquela parte que tem ali no jornal que o autor está emitindo uma opinião dele a respeito de alguma coisa. Eu posso ter o editorial também, porque o editorial é a opinião de um jornal. Por exemplo, a Folha de São Paulo. Editorial da Folha de São Paulo. É o grupo da Folha de São Paulo que emite uma opinião que representa essa equipe, que representa essa instituição, né? E aí vai emitir uma opinião a respeito de um assunto. Estão percebendo?
Então, é por isso que a gente diz que o gênero textual ele vai cumprir algumas funções, né, sociocomunicativas. São textos empíricos, por quê? Porque o que é empirismo? É aquilo que está na nossa experiência. Então, a nossa experiência com o texto é com o gênero textual. E cada gênero textual tem essa estrutura que dá a base, que são os tipos de texto. E aí é justamente por isso que tem um número ilimitado. Ó, por exemplo, quando não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram, nada disso, o gênero textual comentário não existia. Hoje existe. O comentário, você tem o direct, não é isso? Que você manda a mensagem diretamente para a pessoa. É o propósito totalmente diferente. Quando você tem no direct, você está falando alguma coisa que é específica para aquela pessoa. Você está comunicando algo muito específico, não é isso? Então eu tenho uma função ali. Agora, quando eu estou fazendo um comentário no post de alguém, eu só quero falar, às vezes, da minha opinião, eu estou respondendo alguém que colocou alguma coisa, eu só quero concordar ou discordar, eu só quero fazer um elogio ou não, fazer uma crítica, enfim, a função comunicativa é outra. Quando não existia, então, todas essas redes sociais, também não existiam esses gêneros textuais. A sociedade vai mudando, não é? A tecnologia vai inserindo para a gente novas formas de comunicação. E com novas formas de comunicação, a gente tem também mais gêneros textuais. É um número ilimitado de categorias, ok? Então, a gente tem o exemplo, o telefonema é dialogal, não é? A carta, o edital de concurso é um gênero textual totalmente expositivo. Expositivo. Ele está ali colocando tudo que é necessário você fazer, organizando todas as informações. O edital de concurso é um gênero textual que tá dentro do grupo dissertativo expositivo, tá? Gente, ficou claro isso? Ficou claro? Para questões de interpretação de texto, é preciso saber isso, tá? Fala para mim se ficou claro. Agora vamos tentar entender um pouquinho cada tipologia textual de forma assim bem rápida. Carol falou que tudo bem. Vamos lá. O texto narrativo é aquele texto que a gente leu agora. Ele vai contar, relatar fatos, contar história. Se eu disser para vocês assim, gente, me conta como que foi o final de semana de vocês, final passado, duvido vocês conseguirem contar sem dar esse teor de narração. Vocês não conseguem, né? Então eles têm, ó, por isso que eu estava lendo o texto com vocês, eu falei, olha só, tem personagem, predomina o pretérito perfeito. Olha só, tem um lugar, é a casa do personagem, tem o tempo, que é de noite, tem ações, ó, sucessão de acontecimentos, tá vendo? Porque o texto que a gente acabou de ler é um texto narrativo, beleza? Agora, o texto descritivo, ele serve muito para caracterizar. Então, você está lendo um texto, tem determinado personagem, e o narrador do texto, ele para toda a história para caracterizar um personagem, para dizer, por exemplo, como é o cabelo, qual é a estatura, qual é a cor da pele, a cor dos olhos, que roupa está vestindo. Tá vendo? A gente não tem essa ideia de ações em sequência. E aí é justamente por isso que no texto descritivo a gente tem os verbos de estado, tem muitos adjetivos, não é? É como se fosse realmente uma fotografia e a gente estivesse caracterizando tudo que está ali naquela fotografia. Não tem as ações em sequência, né? O texto descritivo, ele serve para adjetivar, tá? Enumerar determinadas características de pessoas, de lugares, de costumes. Então, é bastante comum em texto narrativo ou em filme, em novela. Quando a gente está vendo filme, quando a gente está vendo novela, o narrador é a câmera. Presta atenção nisso. É a câmera. A câmera é o nosso narrador quando a gente está assistindo filme ou novela, tá? Então, não sei se vocês já viram alguma coisa assim, mas repara, naquela cena em que a câmera pega o personagem de baixo, aí vai subindo, a câmera está subindo, a câmera está subindo. Você não está observando tudo
como é aquele personagem, roupa, sapato, não é? É uma personagem alta, é magra, cor de pele, aí depois vem o cabelo, cor dos olhos, penteado, se tá de chapéu, se não tá. A câmera tá caracterizando. Aquele é o momento puramente descritivo daquele gênero textual. Acontece também muito em espaço. Você está vendo a câmera, tem uma cena e a câmera vem devagarinho assim na horizontal, olha, mostrando para você como é o lugar que vai acontecer a história. E aí a câmera vai passando, você vai olhando tudo, olhando tudo. Aquele é um momento de descrição, né? Então a gente consegue perceber todas as características daquele lugar, beleza? Expositiva é quando passa uma informação. Argumentativa é quando deu isso. Olha, Mayara, você pensou em argumentação, pensa em opinião. Não existe argumentar sem opinar, tá? O expositivo ele é muito referencial. Você pode até, por exemplo, mostrar o que você sabe, mas sem você dizer se concordou ou não. Entendeu? Sem se mostrar no texto, tá bom? Então, aqui, ó, narrativo e descritivo. Agora, quando a gente tem um texto dissertativo, ele se subdivide. Eu tenho a exposição e eu tenho a argumentação. E aí é justamente isso que a Mayara estava falando aqui, olha. Tá vendo? A exposição, ele é um texto informativo, gente. Por isso que eu disse que a reportagem é um texto que tem uma estrutura, que tem uma tipologia dissertativa expositiva. Quando você está vendo um repórter, né, contando alguma coisa, te dando informação, você não vê, né, ou ao menos não era para ver, né, a opinião daquele repórter a respeito do que aconteceu. Entendeu? Porque a ideia dele é fazer o quê? Ou na noite de sábado do dia 18, no local tal, aconteceu um acidente assim, 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 né, com fulano de tal, o carro colidiu com outro carro a não sei quantos quilômetros por hora, todas as pessoas que estavam no veículo sobreviveram, mas tiveram ferimentos graves, estava uma família inteira, e ele vai dando uma série de informações, né? O texto expositivo ele é carregado de informação. Você desenvolve algum tema, não é? Você expõe, mas não comenta, opina e analisa alguma coisa, tá vendo? A argumentação tem a opinião. E é por isso que no texto lá, quando os meninos fazem, né, o Enem, eles precisam fazer a tese. O que que é tese? É a frase opinativa. Entenderam? Essa é a tese. Então, o texto argumentativo, o que que ele quer fazer? Ele quer te influenciar. É o jornalismo de hoje que quer te influenciar, né? Que quer te persuadir, que quer te convencer de alguma coisa sem necessariamente, às vezes, te explicar os dois lados da coisa. Ele dá um lado e vai tentando ali. Enfim, hoje em dia está assim. O texto injuntivo é aquele que a gente consegue perceber a orientação para alguma coisa. Então, sempre acontece, ó, manual de instruções, né? A receita de bolo, receita médica. Então, é aquele texto que ele te instrui, ele prescreve aquilo que você tem que fazer. É muito comum nesse texto, por exemplo, né, a gente ter os verbos no imperativo, que são aqueles verbos que orientam, dão ordem. Então, é bastante comum. Esse é o texto injuntivo. E o texto dialogal, ele é aquele texto que é o diálogo. Né? Imagine uma transcrição de uma conversa telefônica. É o texto dialogal. Tá? Então, a própria conversa telefônica, o telefonema, é um gênero textual que tem como tipologia textual o texto dialogal, o diálogo, né? É a base, é baseado em quê? Em construção de diálogo, tá? Então aqui a gente precisa de pelo menos dois interlocutores, duas pessoas, né, que estão ali fazendo o diálogo. E aí é com base nisso que a gente volta aqui na questão e fica muito fácil a gente perceber que aqui, olha, na questão 3, a gente tem um texto narrativo. Apresenta um ponto de vista muito dinâmico. Dinâmico por quê? Com base
na narração. Perceberam? Não é expositivo ao drama que todo brasileiro está... Não, ele tá falando dele, né? Não está falando. Descritivo, descreve as ações do protagonista. Não, ele não está descrevendo ações do protagonista. Ele está colocando as ações em sequência. O autor do texto, na verdade, o narrador, ele está dizendo direitinho o que o personagem fez. O personagem fez isso, ele acordou, não é? Depois ele notou que tinha alguém, ele ligou. Tá vendo? São ações em sequência. Não é argumentativo, porque o objetivo do texto não é de maneira nenhuma dar opinião a respeito de alguma coisa e influenciar ainda a outra pessoa a acreditar nele. E não é injuntivo, porque o autor do texto, ele não está ali interessado em ensinar a fazer alguma coisa, em prescrever alguma coisa. Ele fala passo a passo o que ele iria fazer. Não, na verdade, Lúcia, não o que ele iria fazer, mas o que aconteceu, o que já é passado. Por isso que eu falei que os verbos estão no pretérito perfeito. A gente só narra, gente, aquilo que já aconteceu, né? A gente está narrando uma coisa que já aconteceu. Por isso que é muito da estrutura da narração os verbos no pretérito perfeito. Beleza? Vamos passar aqui para a questão 4. A questão 4, ela é muito simples, mas eu trouxe para vocês, só para vocês perceberem que a banca, ela gosta de brincar com esse tipo de coisa, com a significação das palavras. Então, olha só, disponível no último parágrafo, não é? Poderia ser substituída por à espreita. Então, ali no último parágrafo, né, quando o personagem, ele diz lá para o comandante da polícia, mas você disse que não tinha ninguém disponível, né? Achei que não tivesse ninguém disponível. Não pode ser substituída por a espreita. A espreita, nesse sentido de estar vigiando alguma coisa, né? Que você está ali, a vigia, assim, vigiando, sabe? Então, não tem o mesmo sentido no texto. Na letra B, está dizendo assim, cara, no oitavo parágrafo, poderia substituir por rosto. E é justamente isso, porque ele fala com cara de assustado. É feição, é o rosto. Não é cara nesse sentido genérico de falar de se reportar a uma pessoa. O cara que passou na rua. Não, não é isso. Tem o sentido de feição mesmo, de rosto mesmo. Por isso que aqui, ó, o gabarito é a letra B, né? Então, essa palavra cara poderia ser substituído por rosto, por um rosto assustado, né? Por uma feição assustada. E não é cara nesse sentido de se referir a uma pessoa. Por isso que aqui o gabarito é letra B. Na letra C tá assim, ladrão poderia ser substituído por menor infrator. Gente, não tem nada no texto que diga pra gente que aquele ladrão era menor de idade, tá? Cuidado com as informações que estão no texto. Sorrateiramente poderia ser substituída por calmamente. Nada disso. Porque calmamente é algo que é tranquilo. Sorrateiramente é algo que é misterioso, suspeito, às escondidas. Então não são sinônimos. A banca aqui ela tá brincando com sinonímia, sinônimo, tá? Silhueta poderia ser substituída por corpo esguio. Não. Olha só, o corpo esguio é aquele corpo que a gente consegue perceber que é alto, magro, tá vendo? A silhueta não, gente. É como se fosse o contorno do corpo de alguém. Eu vi a silhueta de alguém, eu sei que tem alguém, eu vi o contorno de um corpo. Não está dizendo o formato desse corpo. O esguio é o formato, entendem? Por isso, aqui, ó, gabarito letra B, questão fácil, mas só para vocês saberem que é dessa forma que a banca trabalha com sinônimo, tá? Agora aqui, ó, a gente tem em língua portuguesa, pessoal, alguns verbos que são chamados modalizadores, tá? São os verbos modalizadores. Esses verbos a gente utiliza todo tempo, a todo momento, só que às vezes a gente utiliza de forma muito intuitiva e não de forma, digamos assim, consciente do que a gente está fazendo na nossa própria língua, né? Os modalizadores, eles servem para a gente e dar para o nosso interlocutor uma ideia de
opinião, quando a gente não quer deixar que o outro tenha dúvida do que a gente está dizendo, são os modalizadores asseverativos, né? A gente quer dizer uma obrigatoriedade, uma necessidade. A gente pode também utilizar uma hipótese, uma possibilidade. Então, é isso que a banca está exigindo aqui de vocês, a consciência do que são os modalizadores. A democracia moderna, regime que admite conflitos, também gera um certo teor de conflito que poderia não existir. Poderia. Repara, esse verbo poder aqui, ele não está no sentido de ter autoridade. Não está no sentido, ele tem o poder de decidir alguma coisa, não está no sentido de autoridade. Esse poderia não existir, está percebendo que aqui a gente tem uma ideia de hipótese, a gente tem aqui uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. É possível, seria possível que ele não existisse. É uma hipótese que ele não existisse. Então, é bem diferente daquele poder que significa autoridade. Quando a gente tem aqui essa segunda frase, olha, no Ocidente, a comparação do Estado a um corpo harmônico e saudável autorizou considerar o divergente um membro gangrenado ou doente, que deve ser amputado. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma situação de uma postura que é mais enfática, não é? Então, a comparação do Estado a um corpo harmônico foi considerado um membro gangrenado. Gente, o membro gangrenado, o que acontece com ele? Ele precisa ser amputado. Isso daqui não é o verbo dever, né? Dever no sentido de você, vou fazer o dever de casa. Não é esse o substantivo, não é? Não é dever no sentido de você estar devendo monetariamente, fulano me deve tanto dinheiro. Aqui é no sentido de obrigatoriedade, tá? Obrigatoriedade. É no sentido de necessidade. É o que a gente chama de um modalizador deontico. Ele vai indicar. Eu estou dizendo que, para mim, modalizador é o quê? O modalizador são aquelas expressões que a gente usa para mostrar o que a gente acha. Então, para mim, na minha opinião, o Estado diz isso como um membro gangrenado que deve ser amputado. É uma obrigatoriedade, uma necessidade de amputar parte do corpo que está gangrenado. Percebe? Isso daqui é uma ideia de necessidade ou de obrigatoriedade. Daí, o gabarito aqui, olha, ser a letra D. Primeiro, o verbo poder tem uma ideia de possibilidade e o segundo, o verbo dever, tem uma ideia de ser necessário, de necessidade. Parece uma ordem, isso mesmo. A modalização, ela traz isso, tá? Não, a aula é até 21. Já tá acabando já, não tem importância. A gente corrige outro dia, tá bom? Lilian, tudo bem, Lilian? Eu tinha até avisado, não sei se você tinha visto. Vamos lá, vamos lá. Não se preocupa não, Lilian. A gente vai fazer tudo, tá? Não se preocupa. Só se preocupa em tirar a dúvida e tentar entender o que eu tô colocando aqui, tá? Vamos lá. Questão, gente, que ajuda em interpretação de texto. Entender modalização, tá? Vamos lá. Próxima. A gente tem aqui mais um textinho, mas a questão ela é bem simples. A gente já vê aqui que a banca ela já coloca aqui, ó, em relação ao ponto de vista emitido no tópico do quarto parágrafo. E aí eu coloquei aqui o quarto parágrafo para vocês, tá? A argumentação, tá vendo? A banca já está dizendo para você, esse texto aqui é argumentativo, né? Ele é argumentativo. Então a gente tem que procurar de todas as formas observar. Não entendeu a 5?
Só um minutinho. Deixa só eu terminar essa daqui. Eu já comecei aqui o raciocínio, ó. Aqui, a banca, ela tá falando para você assim, ó, esse texto aqui, ele é um texto argumentativo. Se é um texto argumentativo, lembra que eu falei? A gente já tem que procurar a argumentação, a gente tem que procurar já a opinião do autor, tá bom? A gente já tem que procurar a opinião. E o texto, ele já começa aqui, olha só. Isso quer dizer que o conflito político, olha a opinião dele, não pode ser excessivo, né? E geralmente, olha só, geralmente não é excessivo. Vou tentar diminuir aqui. Não sei se ficou muito pequeno para vocês. Acho que ficou, né? Vou deixar grande mesmo. Primeiro, e aí, gente, o que que ele vai fazer? Ele vai dar ali uma série de informações que tem o objetivo de justificar a opinião dele. O que que ele está dizendo? O conflito político não pode se exceder. Ele já de cara já começa com uma opinião. O conflito não pode ser excessivo. E aí ele vai começar a desenvolver essa ideia para justificar essa fala dele. Primeiro, ele começa, a política é a substituição da guerra, né? Em vez de armas, brigamos com votos. Eles não matam. O adversário não é inimigo, não está em jogo. Ao contrário do que pretendia Carl Smith, a extinção do outro. Pelo menos não se quer sua eliminação física, como na guerra, como com um inimigo. E aí ele dá a segunda justificativa aqui dele, ó. Segundo, porque a política se dá com palavras que manejam emoções e que se expressam no voto, tá vendo? Por isso que ele está dizendo que a política não pode ser excessiva, o conflito político não pode ser excessivo, né? Então, assim, a gente na política tem esse manejo com palavras, com emoções, né? Lembremos o que é o voto. O significado deste termo se vê em votos de felicidade ou de feliz ano novo, né? Voto, olha o termo, olha como que ele está fazendo tudo para justificar a opinião dele. Ele não está aqui ao longo desse texto dando exemplos. Ele não está dando exemplo de nada. Ele não está fazendo uma generalização. Ele está falando bem especificamente de conflito político que não pode se exceder. Ele não está refutando nada, contradizendo nada, negando nada, mas ele está justificando o seu ponto de vista, tá? E conceder no sentido de dar alguma coisa, né, também não é ali a letra E. Então, aqui, gabarito aqui dessa questão 6 é a número 5, tá? A Maiara não, Rauliane, por que não poderia ser resposta A? Da 5? Tá, eu vou voltar lá na 5. Vou voltar na 5, pessoal. Tem gente que não entendeu aqui a 5. Vou voltar na 5. O que que acontece? O que que acontece? Esse pronome poder, ele indica esse pronome, desculpa, o verbo poder, ele não indica na nossa língua a obrigatoriedade de nada, mas ele vai indicar permissão, possibilidade, tá? Ele vai indicar hipótese. Tá intrínseco, já é a significação do verbo poder. Então, quando a gente diz assim, ó, fulano tem o poder para mudar tal lei, a gente está falando de autoridade. Quando tem uma criança que pergunta para a gente assim, mãe, posso comer mais um Danone? O que essa criança quer? Ela está pedindo uma permissão. Mas o verbo poder, ele não indica obrigatoriedade para alguma coisa, tá? Eu posso dizer assim, ó, você pode amanhã
acordar mais tarde. Ó, é uma possibilidade. Tá vendo? É uma hipótese que a pessoa tende a acordar mais tarde, mas não é uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade, ela não faz parte do campo significativo do verbo poder, quando ele está trabalhando como modalizador, entenderam, gente? É por isso que não pode ser a letra A. E o verbo dever, ele já é diferente. Se o verbo poder ele indica possibilidade, ele está no campo da possibilidade, ele está no campo da hipótese, o verbo dever, você deve fazer isso. Olha só, eu já estou no campo da necessidade ou da obrigatoriedade, tá? Ah, mas fulano deve estudar todos os dias se quiser passar. Eu não estou dizendo que ela tem uma obrigatoriedade ou que ela tem uma necessidade. Então, faz parte do campo semântico do verbo dever, ou seja, da significação, do significado, não é, do verbo dever, essa ideia de necessidade ou de obrigatoriedade. Aqui está invertido, tá vendo? Na letra A está invertido. Colocaram aqui, ó, como se fosse o verbo poder, aqui a ideia de obrigatoriedade, e como se fosse o verbo dever, a ideia de possibilidade. Não é, é o contrário, tá? Futuro do pretérito poderia não é algo que pode ou não acontecer, e presente deve não é algo certo que vai acontecer, não poderia ser a letra D. Ótimo, Isabel. O que que acontece? Aí, olha a necessidade que a gente tem de estudar o significado dos tempos verbais. O futuro do pretérito, como que tá ali, poderia, eu falaria, eu diria, ele é um futuro que é um tempo verbal que está no modo indicativo. Mas repara, é o único tempo do modo indicativo que a gente usa para indicar possibilidade. Percebe? É o único, grava isso, tá? Tenta entender isso. Então, a gente utiliza muitas vezes o futuro do pretérito, primeiro, para ser ponderada, educada na nossa linguagem. Vamos supor que, de repente, a gente está no nosso ambiente de trabalho e eu preciso dar uma, digamos assim, uma dica de trabalho para uma pessoa superior, para um chefe. Eu posso chegar assim, senhora fulano de tal, talvez não seria melhor se nós fizéssemos desta forma? Tá vendo o seria? É o futuro do pretérito. Então, o futuro do pretérito, ele é indicado, a gente utiliza. É só observar a linguagem, gente. É assim que acontece no dia a dia. A gente utiliza para indicar esse ponderamento, essa educação, não é? Não seria melhor fazer assim? Né? Tá vendo? A gente indica esse ponderamento. A gente indica para indicar a hipótese. O que, que é o futuro do pretérito? É alguma coisa no futuro, lá na frente no futuro, que seria diferente dependendo do passado. Por isso a ideia de hipótese, de possibilidade. Tá vendo? Se, olha só a conjunção condicional. Se eu tivesse é o quê? Passado. Se eu tivesse estudado, eu passaria na prova. Passaria é o futuro do pretérito. E aí a possibilidade. É algo certo? Eu passei? Não. É a possibilidade que eu perdi, porque lá no passado eu não estudei. Perceberam? Então guardem essa informação. Futuro do pretérito, ele pertence ao modo indicativo, tá? Mas ele é o único tempo verbal do modo indicativo que nós utilizamos para indicar hipótese, tá? E aí, percebam o seguinte, quando eu falei que a banca COSEAC cobra direitinho, é isso aqui. Mas botaram respectivamente. Tá aqui, olha, quer ver? Ó, aqui. Tá aqui, ó, respectivamente. Tá vendo, Lúcia? Tá escrito aqui, entendeu? Eles poderiam colocar respectivamente. Aqui, ó, tá aqui o respectivamente, tá bom? Por isso que tem que estar na ordem, beleza?
Dúvidas, gente? Mais dúvidas? Ou dá tempo de corrigir mais uma? Deixa eu ver a outra. Se não for com texto grandão. Esse é mole. Vamos lá. Repete, por gentileza, isso que você falou. De que, Sandra? Do pretérito, do futuro do pretérito? O que que acontece? Marquem isso, tá? Sobre o futuro do pretérito. Beleza. Marquem isso. O futuro do pretérito do modo indicativo é o único tempo verbal que está no modo indicativo, mas que a gente utiliza para indicar também hipótese, tá? Como que eu vou dizer assim, gente? É a estrutura do verbo, né? É a estrutura do verbo. Esse verbo ele funciona assim, tá bom? Ele funciona dessa forma. Ah, mas ele está no indicativo e indicativo indica certeza. Beleza. Mas ele é o diferentão. É o dono da coisa toda. E ele resolveu estar ali, mas indicar hipótese, possibilidade. Entenderam? A língua, ela tem um jeito de funcionar e a gente vai entendendo como que é esse funcionamento, ok? Fala para mim se ficou claro. E aí eu vou resolver essa aqui rapidinho para a gente poder encerrar, porque já vai dar 9 horas, e as outras 3 questões a gente corrige na aula que vem sem problema nenhum. Vamos lá. Outra questão aqui que eu não sei se passa assim por vocês, meio que, sabe, passa voando assim, vocês não percebem. Eu tenho aqui uma passagem, eu tenho um sono muito leve e numa noite dessas, notei que havia alguém, parará, parará, parará. E aí, a pergunta da questão gira em torno desse E, né? Aí, Maiara já botou ali a letra A. Vamos lá, Maiara. Quando a gente está trabalhando com a banca COSEA, que a gente tem que pensar que o texto é importante para a nossa interpretação, não é? E aí eu não sei se vocês estudaram isso, se passaram isso para vocês de uma forma mais completa, mas as conjunções aditivas, elas vão expressar além de adição, ela vai expressar simultaneidade, tá? E sequência lógica. Guardem isso. Simultaneidade e sequência. Sequência é uma coisa que acontece depois de outra, essa consequência, entende? Olha esse exemplo aqui, ó. O motorista avançou o sinal. Olha, eu tenho uma primeira ação. O motorista. O que aconteceu em sequência? Qual foi a consequência dessa ação? O guarda anotou a placa do carro. E aí eu tenho um E. Ele está expressando aqui somente uma ação? Somente uma ação? Tipo assim, fui ao mercado e comprei banana e pera. Isso é uma ação. Uma adição, perdão. Uma adição. Vocês acham mesmo que aqui nessa frase o motorista avançou o sinal e o guarda anotou a placa do carro? A gente tem apenas uma adição, somente uma adição? Não. A gente tem esses fatos, essa sequência. Tá vendo? Olha só, tá aqui nessa frase de baixo, a gente não tem uma ideia de coisas que acontecem ao mesmo tempo, simultaneidade. Ó, a caravana passa e os cães ladram. O que a gente consegue visualizar? Ao mesmo tempo que a caravana está passando, os cães estão latindo. Percebem isso? É uma coisa que acontece ao mesmo tempo, tá? Então vamos voltar aqui para a frase? Vamos voltar para a frase. Eu tenho um sono leve. Consequentemente, numa noite dessas, notei que vinha alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Né? Tava lá no quintal, mas ele tem um sono muito leve. É a consequência. Então, por isso que aqui o gabarito é a letra B e não é apenas uma adição. Uma adição é uma soma mesmo, uma ideia de soma mesmo, né? Fui ao mercado e comprei banana e pera. Eu tenho uma soma, eu tenho uma adição, tá?
Gabarito aqui, letra B. Não, não é adversativo, Mayara. Não. Por quê? O que que acontece? A adversidade, o gabarito da número 6 é a letra D, Isabel. Letra D. Não, você poderia trocar pelo logo, entendeu? Eu tenho um sono muito leve. Logo, numa noite dessas, né, acordei e vi que tinha alguém no quintal. Numa noite dessas, seria a junta adverbial de tempo. Isso mesmo, isso mesmo. A junta adverbial de tempo, Rafael, certinho, tá? Gente, o porquê, quem foi que perguntou pelo porquê? Foi a Mayara. O porquê, ele não funciona como consequência, tá? Ele funciona como, digamos assim, causa ou explicação, mas não como consequência. Não é um conector consecutivo, tá? Logo, não é conclusivo? Sim, é conclusivo. Só que aqui, o que que acontece? A gente está falando muito, digamos assim, da ideia, não do nome necessariamente da conjunção, mas da ideia que a frase traz para a gente como um todo. Entendeu? Então, eu tenho um sono muito leve. Consequentemente, porque se a gente parar para pensar, Mayara, a conclusão, de certa forma, é uma consequência, né? Só que quando a gente está numa questão dessa, que pede da gente muito mais a compreensão do enunciado, sabe? Do significado da frase como um todo, e não especificamente da conjunção, que é isso que a questão está pedindo, não é? Não é especificamente da conjunção, ela quer saber só da conjunção. A banca, a coisa é que ela não trabalha dessa forma. A banca IBAN, ela trabalha muito assim. As questões de conjunção são muito objetivas, são bem diretas, não tem esse nível assim de interpretação. Já a COSIAC, a gente tem que trabalhar direitinho nesse sentido. E se a gente for parar para pensar, assim, em se tratando de discurso mesmo, todas as conclusivas, de certa forma, são a consequência de alguma coisa, porque eu posso dizer assim, aquela casa tem os alicerces ruins, logo vai ruir, ela vai cair. Não é, de certa forma, uma consequência. Só que a gente diz que é conclusivo porque eu estou usando uma conjunção conclusiva. Mas se a gente falar em nível de comunicação, em nível de discurso, a gente pode sim dizer que é consequência a casa cair, já que ela está com os alicerces ruins. Entendeu? Entendeu? Ficou claro isso? Ficou claro? Então, aqui, eu queria trazer esse exemplo aqui, foi ótima essa questão. E, gente, ó, técnico de radiologia, tá? De 2019. Tá vendo? Ficou claro, pessoal? Restaram 3 questões que a gente vai trabalhar na próxima aula sem nenhum problema. Não fiquem preocupados com isso, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu vou mandar esse material para vocês rabiscado do jeito que tá bom? Alguma dúvida mais? Mais alguma dúvida? A causa seria o sono leve e a consequência seria anotei isso mesmo, Rafael. Tá vendo como é que no nível da comunicação, do significado da frase, a gente consegue perceber isso? Olha só, por que que ele notou que tinha alguém? Porque ele tem um sono leve. Tá vendo? Então, é esse nível de significação que a banca vai trabalhando, né? Ela não é tão óbvia assim, nesse sentido. A gente precisa trabalhar esse campo semântico, trabalhar essa significação. E tudo que eu trouxe aqui para vocês, esses exemplos, não é? Da caravana passa e os cães ladram, é tudo que está em gramáticas, pessoal, está em gramáticas. Os próprios gramáticos, eles dão essa classificação para a conjunção E. Ela tem a ideia de adição, de soma, de fatos simultâneos, de sequências, fatos em sequência, tá?
Beleza? Então é isso, meu povo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Qualquer coisa é só falar, tá? E temos que interpretar. Exato, exato, Cleide. Exato. Obrigada, um beijo, boa noite, valeu, tchau, meu povo.